Olá, sou o professor Benite e hoje vamos falar sobre troca de calor, tudo bem? Então se liguem aí na aula de hoje porque ela é muito importante. Dentre essas trocas de calores, podemos aqui então, iniciar o nosso estudo. Muito bem, pessoal. Então, o que estaria envolvido aí nessa troca de calor? Então, é quando um corpo cede calor para o outro corpo. E nós temos que lembrar que um corpo que tem uma temperatura maior cede calor para um corpo que tem uma temperatura menor, até que ocorra o equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio térmico. Muito bem. Bom, então, observando as trocas de calor, eu tenho aqui um corpo A que tem uma temperatura maior que o corpo B. Então, o corpo A vai ceder, uma quantidade de calor para o corpo B, até que ambos tenham a mesma quantidade de calor. Tudo bem? Então, observe que quando ambos têm a mesma quantidade de calor, ocorreu um equilíbrio térmico. Muito bem. Então, durante o intervalo de tempo em que houve transferência de calor, o corpo A perdeu uma quantidade de calor e o corpo B recebeu uma quantidade de calor. Como somente dois corpos trocaram calor, as quantidades de calor A e B têm módulos iguais, mas sinais contrários. Então, vamos fazer a seguinte suposição. Vamos imaginar que o corpo A e o corpo B têm a mesma natureza, mas o corpo A tem aqui uma quantidade de 100 calorias, certo? E o corpo B possui aqui uma quantidade de 80 calorias, Nós temos aí massas iguais. Na minha hipótese, se A tiver uma massa de 100 gramas, B também terá uma massa de 100 gramas, tá bom? Se A for feito de um material, por exemplo, se for um polímero polietileno glicol, B também será um polietileno glicol. Uma hipótese, ou seja, A e B têm a mesma natureza. Se A for um plástico, B também será um plástico constituído pelos mesmos elementos químicos de A. Então, vamos lá. Então, A tem 100 calorias, B tem 80 calorias. Então, A vai ceder uma parte de calorias para B, até que ambos entre em equilíbrio, ou seja, vai ceder uma quantidade, por exemplo, pode ceder aqui 10 calorias. Ao ceder 10 calorias, o corpo B passa a ter 90 calorias e o corpo A passa a ter 90 calorias. Então, nós percebemos aqui que houve um equilíbrio térmico entre esses dois corpos. Prosseguindo, então, olha lá, a quantidade, veja bem, isso é importante, a quantidade de caloria de A é igual à quantidade de caloria de B em módulo. Vamos analisar novamente o exemplo anterior? Eu disse que aqui o corpo A tinha 100 calorias e o corpo B tinha 80 calorias. Depois, observem que o corpo A doou 10 calorias. Então, foi uma reação exotérmica para A. Por que exotérmica? Porque de 100 calorias, o corpo A passa a ter 90 calorias, ele tem menos calorias do que antes. Então, a sua variação de caloria foi negativa, foi de menos 10 calorias. Já o corpo B
que tinha 80 calorias, ao receber 10 calorias, ele absorve, é um processo endotérmico, ele absorve 10 calorias e aumenta de 80 para 90. Então, se a gente calcular essa variação de calorias, para ficar esperto, ó, vamos colocar aqui, ó, vou pôr variação de calorias, né? Então, a variação de caloria é a quantidade de calor final menos a quantidade de calor inicial. Então, se nós estamos falando aqui do corpo A, né, vamos colocar aqui, vou pôr do exemplo aqui, nós estamos falando do corpo A, tá bom? Essa variação, ela vai ser uma variação negativa. Por quê? Por que que ela vai ser uma variação negativa? Muito bem, porque a quantidade final de calorias, como nós podemos observar, a quantidade final de calorias que ocorreu durante o equilíbrio térmico foi de 90 calorias para o corpo A. Tudo bem? Então, o corpo A, ele possui aí 90 calorias, menos a quantidade de caloria inicial que ele tinha antes de ceder. Veja, aqui no meu exemplo, foram 100 calorias. Então, a quantidade de calorias iniciais é igual, né, a quantidade de calorias iniciais é igual a 100. Então, nós realizando essa variação de temperatura, eu terei aqui menos 10 calorias. Essa é a resposta, certo? Foi um processo exotérmico, porque a quantidade de calor final é menor que a quantidade de calor inicial, né? Por isso que a minha variação deu negativa. Então, a gente diz que quando esse ΔQ, né, no caso, foi igual a menos 10 calorias, foi um valor negativo, a gente vai dizer que esse processo é um processo exotérmico. Exotérmico, porque houve a perda de calor, tá bom? Agora, se nós calcularmos a quantidade de calor para o corpo B, quantidade de calor, então, observe que a quantidade de calor inicial que eu propus na nossa hipótese seria igual a 80 calorias. E a quantidade de calor final, 90 calorias para o corpo B. Então, nós podemos fazer o seguinte, se a quantidade de calor final é igual a 90 calorias, menos a quantidade de calor inicial, que é igual a 80 calorias, eu posso dizer, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando do corpo B, tudo bem? Eu posso dizer que essa variação foi de 10 calorias positiva. Vamos colocar um sinal aqui de mais, onde este sinal de mais, aqui, vou colocar aqui novamente, onde este sinal de mais, ele indica que o calor foi absorvido. E quando o calor é absorvido, a gente diz que a reação, ela é endotérmica, né? Calor para dentro, dentro, exo, fora. Prosseguindo, então, a nossa análise. Então, a quantidade de calor A, né, é igual à quantidade de calor B em módulo, certo? Então, a quantidade de calor A que foi absorvida é igual à quantidade de calor B que foi liberada. Muito bem. Então, se nós passarmos a quantidade de calor B para o outro lado, vai ficar A mais B é igual a zero. Chegamos à seguinte conclusão: quando dois ou mais corpos trocam calor entre si, até estabelecer-se o equilíbrio térmico, é nula a soma das quantidades de calor trocadas por ele. Então, a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B é igual a zero. Então, a quantidade de calor A que foi liberado, 10, e a quantidade de calor B que foi absorvido, 10, então, se liberado é menos 10 e absorvido é mais 10, ao fazer esta soma dessas
quantidade de calor, né? O que foi liberado foi menos 10 e o que foi absorvido foi 10, eu posso dizer que essa soma é nula. Então, a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B é igual a zero. Nós vamos chegar nesta equaçãozinha pertinente aqui, discutida agora, neste exato momento, ok? Muito bem, vamos lá. Agora eu tenho aqui o seguinte, vamos fazer uma correção aqui, a natureza do líquido A é igual à natureza do líquido B. Então, a massa do líquido A é igual à massa do líquido B. Então, veja bem, se eu tiver aqui 100 gramas do líquido A a 40 graus Celsius, eu terei 100 gramas do líquido B a 20 graus Celsius. E ao misturar o líquido A mais o líquido B, nós vamos perceber que a temperatura de A vai diminuir, ou seja, A vai ceder calor, né? A vai ceder calor para B, ou seja, B vai receber calor. Como se trata da mesma substância, basta a gente fazer uma média simples, tá? Eu tenho aqui, e a massa é igual também, trata-se da mesma substância e ambos têm a mesma massa. Então, basta pegar 40 mais 20, que é igual a 60, vou dividir por 2, terei uma temperatura do equilíbrio térmico de 30 graus Celsius. Então, a gente percebe que A reduz a temperatura em 10 graus Celsius e B aumenta a temperatura em 10 graus Celsius. E aí nós temos, então, essa mistura de A e B. Vejam bem, calculam-se as quantidades, vamos corrigir aqui, calcula-se as quantidades de calor trocadas pelos corpos envolvidos, no caso, corpo A e B, e no final efetua-se a soma e iguala-se a zero. No final efetua-se a soma, que é A mais que B, e iguala-se a zero. Muito bem, continuando. A incógnita poderá ser um calor específico, uma temperatura, uma massa, etc. Então, vamos aqui fazer um exemplo rapidinho, tá? Por enquanto, eu vou usar substâncias de mesma natureza para esta aula, para que nós possamos absorver, né? Ser um processo endotérmico para nós absorvermos o conhecimento. Então, a água tem calor específico igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Tenho que fazer a correção aqui, tá? Então, só colocando o calor específico da água, vamos fazer aqui, o calor específico da água é igual, fazendo a correção, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, que é aqui, tá? Vamos lá, prosseguindo. A água tem calor específico igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Portanto, ao misturar 10 gramas de água na temperatura de 80 graus Celsius com 10 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius e considerando que só há troca de calor entre essas massas, determina a temperatura final de equilíbrio térmico. Veja, o calor específico é o mesmo, né? Então, eu estou pegando uma água com uma temperatura maior e misturando com água de temperatura menor, né? Às vezes isso a gente faz em casa, às vezes vai temperar um banho, pega a água de uma temperatura maior, mistura com a água de temperatura menor para fazer um equilíbrio, para que a água de temperatura menor reduza a temperatura da água de temperatura maior e a água de temperatura maior aumente a temperatura da água de temperatura menor até ocorrer o equilíbrio térmico. Ou seja, eu sei que a temperatura dessa nova mistura, ela não será 20 graus Celsius e também não será 80 graus Celsius. A temperatura desta nova água ficará entre 20 graus Celsius e 80 graus Celsius, ok? Então, ela ficará entre 20 graus Celsius e 80 graus Celsius. Essa temperatura nós chamamos de temperatura de equilíbrio. Então, a temperatura de equilíbrio será maior que 20 graus Celsius e será menor
que 80 graus Celsius. Muito bem, como se trata aí neste exercício? Como se trata da mesma massa, ambos têm 10 gramas, né? Podemos perceber, vamos fazer aqui, deixa eu colocar um círculo para ficar melhor. Então, ambos têm 10 gramas, então eu tenho 10 gramas de água aqui, a 80 graus Celsius, né? Veja bem, eu tenho 10 gramas de água a 80 graus Celsius e também tenho 10 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, se eu misturar 10 gramas de água a 80 graus Celsius com 10 gramas de água a 20 graus Celsius, eu terei, no final, 20 gramas de água. E a temperatura ficará entre 20 e 80. Como a massa é a mesma, basta eu pegar 80 mais 20, que dá 100, né? 80 mais 20 dá 100, e divido por 2, que vai dar 50 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio aí será de 50 graus Celsius. Ou a gente pode fazer a seguinte expressão matemática. Veja bem, ó. A gente pode dizer, olha lá, que a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B é igual a zero. Ou a gente pode dizer que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. Nós vamos usar essa expressão matemática. Agora, vamos lembrar o que é quantidade de calor da última aula. A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico, né? Essa quantidade de calor sensível, vezes a variação da temperatura. Então, nós vamos usar essa fórmula para poder resolver o nosso exercício. Então, calculando a quantidade de calor A, nós sabemos que a massa é igual a 10 gramas, vezes o calor específico da água, né? Que eu vou colocar em outra cor para ficar em destaque, que é igual a 1, vezes a variação da temperatura. Vamos colocar aqui, vezes a variação da temperatura. Muito bem, então eu posso dizer que a quantidade de calor A vai ser igual a 10 vezes 1 é 10, vezes a variação da temperatura. Tá, mas como que eu calculo a variação dessa temperatura? É temperatura final menos temperatura inicial. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor A é igual a 10 vezes a temperatura final é a temperatura do equilíbrio. Então, eu vou chamar de ΔE, menos a temperatura inicial. Então, A é o corpo que vai ceder calor. O corpo que vai ceder calor, ele tem uma temperatura maior, ou seja, o corpo que vai ceder calor tem 80 graus Celsius. Então, a temperatura de equilíbrio é a final, menos 80 graus Celsius, que é a temperatura inicial. Então, vamos colocar aqui 80 graus Celsius. E aí a gente pode fechar o parênteses. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor A é igual, veja, é igual a 10, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. Vou pegar 10 e vou multiplicar por ΔE, que dá 10 ΔE, e vou pegar 10 e vou multiplicar por menos 80, que dá menos 800, né? Então, eu terei aqui, nas nossos cálculos, eu terei 10 ΔE menos 10 vezes 80, 800. Então, nós achamos a quantidade de calor no corpo A. Agora, vamos achar a quantidade de calor no corpo B, que é igual massa vezes o calor específico vezes a temperatura. A quantidade de calor B, a massa é igual a 10 gramas, lá no exercício, vou voltar, nós estamos fazendo um exercício cuja massa é igual, veja, agora aqui, ó, 10 gramas do corpo B, então o corpo B tem massa igual a 10 gramas, vezes o calor específico da água, que é igual a 1, vezes a variação da temperatura.
que é a temperatura final é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial, neste caso, igual a 20 graus Celsius. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor B é igual a 10 vezes tetraE menos 20 graus Celsius. Vamos fazer novamente aquele cálculo, ó. 10 vezes delta vezes tetraE é 10 tetraE, 10 vezes 20, menos 20 é igual a menos 200. Então, chegamos à conclusão que a quantidade de calor do corpo B é igual a 10 tetraE menos 200. Então, chegamos aqui nessa conclusão. Bom, então, como nós sabemos que a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B são iguais, né? Então, vamos pegar aqui. A quantidade de calor A mais a quantidade de calor B são iguais a zero, nós vamos dizer que a quantidade de calor A, qual que foi a quantidade de calor A que nós achamos? A quantidade de calor A que nós achamos foi igual, olha lá, 10, né, tetraE menos 800. Então, vamos colocar aqui que a quantidade de calor A vai ser 10 tetraE, que é a temperatura de equilíbrio, 10 tetraE menos 800, mais a quantidade de calor B, mais a quantidade de calor B. Qual que foi a quantidade de calor B que nós achamos? É igual a 10 tetraE menos 200. Então, nós vamos pegar aqui 10 tetraE menos 200, mais quantidade de calor B, que é 10 tetraE. Opa, deixa eu colocar aqui de novo. 10 tetraE menos 200. Então, nós temos aqui. E tudo isso, né? Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, nós temos aqui, vamos lá. Nós temos aqui a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B, que é igual a zero, tá bom? Então, nós temos, ó, quantidade de calor A mais a quantidade de calor B, que é igual a zero. Quantidade de calor A mais a quantidade de calor B, que é igual a zero. Então, vou somar 10 tetraE aqui, ó. 10 tetraE, deixa eu pôr circular. Então, vou somar 10 tetraE com 10 tetraE, certo? Que vai ser igual a 20 tetraE. Menos, vou somar agora, vou colocar aí outra cor, menos 800 com menos 200, menos, né? Então, menos 800 com menos 200 vai ser igual a menos 1.000. Menos 1.000, que é igual a zero. Então, 20 tetraE é igual, vou passar o menos para o outro lado da vírgula, vai passar positivo, ou seja, mais 1.000, né? Agora, a gente passa o tetraE, posso dizer que tetraE é igual a 1.000, dividido por, né? Vou passar o 20 dividido, ó, 1.000 dividido por 20. E aí, nós teremos tetraE igual a 1.000 dividido por 20. Posso cortar este 0 com este 0. 100 dividido por 2 é igual a 50. Então, a temperatura de equilíbrio será igual a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Muito bem. Então, pessoal,
É lógico, eu fiz aqui uma atividade usando massas iguais de uma mesma substância. Então, eu peguei 10 gramas de água, que tem um calor específico igual a 1 a 80 graus Celsius, e misturei com 10 gramas de água, que tem um calor específico igual a 1, com temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio vai ser maior que 20 graus Celsius e menor que 80 graus Celsius. Como a massa de A é igual à massa de B, e A e B são substâncias que têm o mesmo calor específico, bastava apenas pegar 80 mais 20, dividir por 2, que a gente acharia 50 graus Celsius. Mas aqui eu provei para vocês que a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B é igual a 50 graus Celsius, fazendo os cálculos, né? Quando a quantidade de calor A mais a quantidade de calor B, fazendo os cálculos, a gente chega à temperatura de 50 graus Celsius. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos agora finalizar essa parte da aula, depois nós vamos continuar com a parte 2, mas vamos recapitular rapidamente. Nós verificamos que quando um corpo cede calor, ele vai perder calor, ou seja, ele vai ter menos calor do que ele tinha antes. Esse processo é chamado de processo exotérmico. Quando o corpo ganha calor, ele absorve calor, ele passa a ter mais calor. Este processo é chamado de endotérmico. Tudo bem? Sabemos que a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido, quando ocorre o equilíbrio térmico, é igual a zero. Muito bem, então fico por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.